Boa noite para todos. Nós estamos aqui reunidos, mais um Contestação Espírita. A gente está muito feliz de estar em mais uma reunião juntos, discutindo vários temas que a gente tem feito aqui. Está sendo um aprendizado muito grande para a gente. Se você está gostando, curte nosso canal, se inscreve no canal, que às vezes a gente vê que tem muita gente que vê, mas não se inscreve. Então se inscreva no canal, ativa o sininho, ouça os podcasts, né? Nós estamos em todas as mídias, então nos ajude a compartilhar se você acha que isso vai ser bacana para algum amigo seu, alguma pessoa que está precisando, porque o intuito da nossa reunião é justamente esse, de levar um pouquinho de reflexão, levar um pouquinho de acalento para as pessoas nesse momento, né, que algumas estão mais afastadas das casas espíritas, então é uma boa oportunidade, através de uma nova mídia, né, de uma nova tecnologia, da gente fazer um tema sobre espiritismo, mas também sobre a vida da gente, que é o tema de hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre emoções, né? As emoções, elas são a força motriz de todas as nossas ações, né? Tirando o Spock, né, no Jornada nas Estrelas, que não tinha emoções, o restante de nós todos somos muitas vezes reféns, né, de emoções, né? Então o que a gente vai discutir um pouquinho hoje é como que a gente lida com essas emoções, como que lidar com emoções que são contraditórias, emoções que a gente sabe que a razão diz uma coisa e a emoção está falando outra, né? E principalmente no momento desse de pandemia, e em que todas as emoções estão afloradas ao cubo, né? Não sei vocês aí, mas para mim é uma situação assim que realmente está testando os nossos limites, né? Então acho que é um assunto importante da gente discutir, da gente conversar. Eu fui buscar o que quer dizer emoção, né? E emoção, ela vem do verbo latino que se chama emodere, que significa uma coisa que eu achei bem interessante, que é mover ou movimentar. Então, sendo, portanto, qualquer sensação na mente da gente que provoque algum tipo de movimento, sendo positivo ou negativo, né? Então, a própria questão da emoção é uma questão de movimento, né? Então, ela já predispõe uma questão também de ação. E isso, de certa forma, é o que permeia todas as nossas relações, são as nossas emoções, certo? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês, né? Essa semana a gente teve aí alguns casos bem explícitos, né, de alguns eventos, de pessoas que agridem, que fazem coisas e aí jogam, nós estamos com emoção na flor da pele, né? Me incomoda, eu ajo de uma forma, né? Eu perco a noção, eu perco a questão das coisas, assim, e isso nos torna pessoas, assim, bastante complicado você ter esse tipo de atitude, né, o nosso julgamento vem à tona, a nossa raiva, a nossa ira, enfim, né, vários sentimentos misturados aí, será que talvez até por conta da pandemia. Então, o que eu queria perguntar, e vou começar com o Zé Antônio, que é ele que está mais grandão aqui na minha tela, então vou pegar você, Zé. Ô Zé, como que você enxerga a importância do equilíbrio das emoções para o progresso dos seres humanos? Nossa, acho que a palavra é essa mesmo, equilíbrio. Porque tudo que é extremo é prejudicial. Acho que tanto o extremo do lado do sentimento, quanto o extremo como você falou, da razão do Spock, né? O ser totalmente assentimental. Eu criei um neologismo aqui agora. O equilíbrio é tudo. Tá? Para tudo. Tudo que sai do desequilíbrio é prejudicial. Então, nesse momento que nós estamos agora, eu acho que veio para sacudir, veio para desequilibrar. Mas também, assim, o equilíbrio
também gera estagnação, né? No equilíbrio de estagnado. Eu acho que o equilíbrio tem que ser dinâmico. A gente tem que estar... esse é o desafio. Eu acho que o grande desafio é você, naquele momento, sintonizar ou direcionar para qual viés você vai entender. Ou seja, não, aqui é um viés mais emotivo, aqui é um viés mais racional. Mas, claro, sempre ponderando. Acho que isso é complicado, mas esse é o grande segredo da vida. Exatamente, acho que é isso mesmo, como você disse, né? Equilíbrio, mas que também não gere estagnação, né? Você parou ali e ficou, mas ainda, até por conta de muitas coisas aí, algumas coisas assim que ainda são parte da nossa condição espiritual, né? Deixa eu E só fazer aí, uma parte aqui. fala. Complementando, você falou do que emoção vem do mover, né? Emotion, né? Motion, movimento. Equilíbrio é força. Então, se você tem o equilíbrio, você está com as duas forças, o sentimento e a razão te movimentando. Então, você tem que equilibrar, você tem que dosar as duas forças. Equilíbrio, mesmas forças. Nossa, muito obrigada pela sua contribuição, Zé. Bem legal. Eu gosto bastante dessa análise, né, do que as palavras significam, porque às vezes a gente para pensar e faz muito sentido, né? Muito sentido mesmo. E, assim, eu queria perguntar, deixa eu ver, para o Sidney. Vamos lá. Sidney, atualmente a gente tem, assim, um grande número de programas, né, tanto no meio empresarial como no meio educacional, de programas que estimulam o desenvolvimento de inteligência emocional, que é justamente essa questão de equilíbrio, né, da gente desenvolver competências emocionais. Por qual razão você acha que esses programas são necessários, eles são necessários, e o que você acha que eles contribuem para as pessoas? A razão para mim é muito simples e cruel. A razão é porque a gente não está preparado para a vida. Então, desde o nascimento, eu percebo isso hoje, que as pessoas, nessas eu me incluo, não estou me colocando num pedestal, né? As pessoas não têm preparo para nenhuma emoção, para nenhuma. E aí, quando os problemas começam a surgir, quando a vida começa a bater na porta, aquilo vira um drama, vira um problema, né? A coisa banal. O adolescente que não sabe se portar no trabalho, que não aguenta uma crítica, que não suporta uma repreenda, né? Porque é isso, os pais hoje em dia, pelo que eu vejo, tem esse medo absurdo, né? O Cortella já falou disso, a Monja Cohen já falou disso. É um medo absurdo de dizer não. Então as crianças chegam na fase adolescente, da adolescência e na fase jovem, achando que elas podem fazer tudo, podem fazer qualquer coisa. E aí a vida é mais nãos do que sims, né? A vida é mais de sabores do que dias felizes. E aí, especialmente os jovens, não aguentam um dissabor, uma contrariedade. Porque a contrariedade coloca ele num universo que ele não sabe lidar. Então, tudo vira muito dramático, muito problema. E aí, o que acontece? Quando chega na vida adulta, as empresas são obrigadas a gastarem com treinamento, a colocarem isso na sua comunicação, para as pessoas terem minimamente uma convivência adequada. Isso vai desde o chefe que assedia moralmente o subordinado, porque não sabe lidar com contrariedade. E no meu modo de ver, a vida é assim, já é difícil, né? Todo mundo trabalhar já é chato. Ninguém trabalha por esporte, né? Trabalha que precisa trocar o seu tempo por dinheiro. Então já é um negócio obrigatório, você tem que estar ali. Aí você é obrigado a lidar com umas coisas que você fala assim, nossa, cara, é sério que eu preciso lidar com isso? E as pessoas não estão prontas, né?
Elas refutam. Tanto que se você olhar os dados hoje, não existe mais quem fique 5 anos numa empresa, seja ela de que ramo for. As pessoas ficam 1 ano, 2 e trocam de trabalho, porque não suportam o ambiente, não suportam a contrariedade. Aí eu vou dar minha opinião e eu acho o ambiente corporativo muito nocivo à saúde de todo mundo. Muito nocivo. Esse negócio de burnout, síndrome de burnout que está todo mundo tendo aí, é porque chegamos num nível de assédio tão grande que as pessoas não sabem lidar. No fundo é só trabalho, né? É só a sua atividade para ganhar dinheiro. Mas para algumas pessoas aquilo é a vida dela, porque ela não tem, citando o José, ela não tem o equilíbrio. O trabalho é importante, sim, mas ele não é tudo da vida, né? Família é importante, sim, mas não é toda a parte da sua vida. Um amor é importante, mas ele não é tudo da sua vida, né? Se você conseguir se equilibrar entre todos os aspectos da sua vida, aí você vai conseguir ter uma emoção mais definida. Eu não sei se você vai falar sobre isso, mas a sensação que eu tenho é que todo mundo vive hoje em dia na mesma emoção, né? O que eu costumo dizer é monotomática, né? Então só tem um tom, que é o tom da agressividade. Não existe outro, entendeu? Então eu já falei sobre isso aqui e eu não vejo nenhum grande líder mundial que seja apaziguador, exceto o Papa, que a gente já falou, né? Mas ele é de religião, não estou falando de governo, né? Não existe nenhum líder hoje em dia que seja apaziguador. Todos eles é faca no dente, vamos para cima e tal, não sei o quê. Isso eu acho que é muito nocivo para todos nós. Não quero me... Na verdade, assim, né? O que você falou é bem interessante e vem de encontro com um pouquinho que a gente vai discutir, que a gente vai conversar, que tem a ver, né? Você usou um termo que diz assim, né? As pessoas não estão prontas, né? A gente tem ali algumas emoções que a gente não consegue identificar, que a gente não consegue, nem a gente mesmo, eu não estou nem falando das crianças só, né? Eu estou falando da gente, da nossa geração também e de outras, né? Que outras gerações que são muito reprimidas nesse sentido, né? De colocar a emoção para fora, e a gente, de novo, eu falo de uma questão de curvatura de vara, né? Você tinha uma geração extremamente rigorosa, que não permitia nada, e essa geração que foi extremamente permissiva, e que agora também está colhendo os frutos disso, que é um pouco do que você disse em relação a essa geração que não consegue lidar com a frustração. Né? A frustração é uma coisa muito séria e que as pessoas, no ímpeto, né, os pais de tentarem proteger seus filhos, acabam criando aquelas redomas e não permitem que as crianças vivenciem experiências de luto, de perda e de coisas assim que são necessárias para ela desenvolver essa questão das emoções. Né? Então, hoje em dia, esses programas, eles ajudam muito as crianças a identificarem, e não só as crianças, eu acho que a gente tem, né? Ô, Cris, você acha que isso é uma coisa exclusiva das crianças de hoje em dia, ou você acha que isso é parte um pouco do ser humano? O que você pensa sobre isso? Eu acho que é mais para hoje em dia, e aqui o que eu estou enxergando, pelo menos, né? Eu enxergo hoje. Eu concordo com você que existe essa distância, né, muito grande de antes não se podia nada, era muito rígida a educação, enfim, eu passei por isso na minha educação, e hoje a permissão para isso é infinitamente ao inverso, né? Então, assim, volta a citar a questão do equilíbrio, né?
que a gente não tem esse meio termo, né? A gente não chegou nesse meio termo. Eu não consegui viver, não vi isso acontecendo equilibrado, né? Então, hoje em dia eu convivo com adolescentes e vejo isso, não sou mãe, mas quando eu me coloco na posição de mãe, né? Porque sou tia, sou madrinha, sou amiga de pessoas que têm filhos. Quando eu vejo isso, gera em mim uma insatisfação. Eu fico imaginando como é que são os pais, né? Como é que estão os pais, que realmente são pais. Porque, para mim, me gera uma frustração muito grande de falar assim, gente, onde é que está o erro? É o pai que não segurou? Ou é o filho que simplesmente não deixa? Não é que não deixa, mas não... Às vezes não, a força dele é tão maior do que o pai está dizendo, o que o pai está educando, que o pai não tem força, a mãe, o pai, os pais, né, não tem essa força para chegar nesse equilíbrio. E essa questão da frustração eu também acho bem importante, assim, também, porque os jovens, os adolescentes hoje não sabem lidar com essa frustração. Mas voltando ao que você me perguntou, eu acho que é do ser humano. Eu acho que é uma questão do ser humano mesmo. Assim, eu tenho estudado um pouco e ouvido muito sobre esse assunto, né? Essa questão, até por isso eu trouxe, né? Porque o que eu percebo muito é que a gente tem uma necessidade que se junta ao que o Sidney falou, né? Do dia a dia, né? Dessa vida louca que a gente tem, né? Que é uma coisa que realmente é focada em competição, em desempenho, e não em cooperação, em união, né? E aí a gente acaba sofrendo com tudo isso porque a gente tem um padrão, né, que nos é imposto e que a gente compra, né? Não é que, ai, nossa, é para... Não, é um padrão. Então, eu queria perguntar um pouquinho para o Alexandre. A comparação, ela faz parte da existência humana, né? Então, a gente compara, a gente compete, a gente vive nessa questão de rede social, que você vai olhando, a vida das pessoas é uma perfeição, né? A grama do vizinho é sempre a mais verdinha, enfim. Você acha que isso contribui para um aumento significativo desses desequilíbrios emocionais, Alexandre? Acho que sim, porque no final das contas tudo acaba virando competição. As pessoas elas não estão muito preocupadas com o que se sente, a forma que se sente, está muito focado no ter. Né? Então, quando você vai na rede social, e aí você pega até aquele documentário muito bom lá da Netflix, o The Social Dilemma, ele explora muito bem isso, né? As pessoas elas estão preocupadas em mostrar quão felizes elas são, mas a gente sabe que não é 100% assim, né? O Sidney bem falou, a nossa vida ela é muito mais... a gente se depara muito mais com muito mais não do que sim, né? E nem tudo pode ser tão bonito quanto é, né? Na rede social, pelo menos. E pegando um pouquinho também o que o Zé falou e o Sidney também arrematou, nós estamos hoje, e você, a Cláudia, depois logo no comecinho, né? A gente está hoje no monossentimento, né? A gente está olhando só um lado. E o pior de tudo é que a gente está usando aí, e aí todo mundo, né, está usando como muleta a pandemia. Então tudo é por conta da pandemia. Então, a pandemia fez isso, a pandemia fez aquilo. Quer ver uma coisa legal? Pega no jornal aí, as notícias que tem no jornal, desde o início do isolamento, e vocês vão ver que a violência doméstica aumentou, explodiu, por conta da pandemia. Não é por conta da pandemia. Não é. A pessoa não passa a ser violenta porque ela está trancada dentro de casa.
As pessoas não conseguem se olhar, as famílias não conseguem se olhar. Não conseguem olhar um para o outro. Agora somos obrigados a ficar dentro de casa e a tratar problemas que nós viemos aqui resgatar e não estávamos fazendo. Só que como que a gente reage a isso? A gente não consegue lidar emocionalmente e aí parte para o instinto, né? Parte para a agressão. Né? Não existe mais a razão é só minha. Né? E isso agora está sendo transferido para todas as redes sociais. Né? Então, a minha razão conta, a sua não. E você, para dizer a verdade, já que você não pensa igual a mim, você não existe, ou eu vou fazer com que você não exista. Né? Aí tem gente procurando liberação de arma, tem gente procurando um monte de subterfúgio aí, com, né, motivações totalmente diferentes do que a verdadeira, que na verdade é colocar o que tem de mal para fora. Né? É uma coisa bastante importante que você fala, né? Que a gente vive num mundo hoje de muita comparação, né? De muita manipulação, né? E aí o que acontece? A gente acaba pegando isso para a gente e a gente cria padrões que são impossíveis de serem alcançados. A gente não tem essa, né? E aí você, em busca de coisas que são muito cobradas pela sociedade, de uma forma geral, você acaba se danificando. Mas existe também um lado, como você disse, de coisas que estão só aflorando. De coisas que que já existiam, que estavam ali, mas por conta de fuga da gente, né? A gente não enfrentava de frente o problema e agora é isso. A gente está tendo que estar cara a cara com aquilo. Não dá mais para fugir, né? Dessa situação. E aí eu queria colocar assim que a gente percebe que existe um tanto de aflorar, das coisas irem sendo mostradas, né, virem à tona, as máscaras caindo, né, falando português bem claro, mas existem também alguns gatilhos que causam sentimentos, e o que mais, né, uma emoção que hoje em dia a gente lida demais, e que essa coisa da rede social e dessa competitividade, dessa busca de lucros que a gente tem, né, de uma forma geral, ela acaba levando a gente que a gente buscar sempre um padrão que a gente não consegue alcançar, e isso gera o quê? Ansiedade. A ansiedade é uma coisa que mexe muito com muitas pessoas, né? Você tem crianças que têm crise de ansiedade, você tem adultos que têm crise de ansiedade. Então, a ansiedade é um movimento, né? Uma sensação que movimenta a gente e que leva a gente para um estágio assim muito complexo, até em termos físicos, né? A gente sofre isso fisicamente, porque quando a gente não consegue dar conta, o corpo vai passar por isso. Então, eu queria saber da Carlinha. Carlinha, você acha que é possível a gente identificar esses gatilhos que fazem com que a gente tenha esse tipo de emoção? Ou ansiedade, ou até emoções positivas também. Eu não estou falando só de emoções negativas, mas a gente consegue identificar, a gente é capaz de identificar esses gatilhos? Então, primeiro a gente precisa se autoconhecer, né? Porque, vocês estão me ouvindo? Tô. Tá? Então, a gente precisa se autoconhecer, porque senão a gente vira adestrado, pessoas adestradas. Então, tudo que a sociedade impõe, tudo que é falado, se fala muito de emoção, mas tá, eu sei de tudo isso, mas para que isso me serve? Né? A minha raiva, né? A gente está falando de ansiedade, o que causa ansiedade? E a raiva. A raiva, ela causa tanto a ansiedade como a depressão. Então, assim, onde que eu sou mais vulnerável? Então, assim, o que pode me causar uma raiva pode não causar para você. Então, eu me conhecer, eu saber aonde estão os pontos que eu sou mais vulnerável, tanto para as coisas que me deixam em êxtase, né, que também me tira ali da uma realidade, como para as coisas que faz eu ter esses instintos, né? Porque dentro da nossa evolução, primeiro é instinto,
depois emoção, depois sentimento. Então, aonde que meus sentimentos já são trabalhados também, né? Que é o que é mais positivo, que é aquilo que já foi mais sublimado, mais visto, né? Mas eu preciso olhar para mim, preciso parar e ficar, como a gente está falando das redes sociais, e ficar só olhando o outro como espectador, né? E não olhar assim, por que tal coisa eu acho bonito? Por que aquilo, por que eu admiro isso? É legal, mas por que eu estou admirando isso? Por que eu me identifico com isso? Então, só através do autoconhecimento é que a gente vai conseguir trabalhar todas essas emoções. Vai conseguir trabalhar, porque elas não estão prontas, né? É uma construção. Então, com o passar do tempo, aí a gente começa a sair daquele círculo neurótico, né? Que é sempre fazendo as mesmas coisas, sempre tendo os mesmos resultados. Mas eu preciso primeiro olhar e observar tudo isso. Onde que eu tenho raiva, né? A gente é muito controlador, muito perfeccionista, muita coisa foi imposto a gente, principalmente quem vem de uma religião católica, né? O espiritismo ele trabalha muito muito a autorresponsabilidade, o autoconhecimento. Mas quando a gente vem de uma igreja católica, é tudo outro. Você se veste porque o outro vai ver. A família vai vir visita na tua casa, aí você tem que arrumar a casa. Então, é sempre assim, a vida é pautada no outro, no que o outro vai pensar, no que o outro vai sentir, no que o outro vai trazer para mim. Então, já jogo toda a minha vida na mão do outro. E aí é que a gente fala, eu sou adestrado. Então, aí quando chega a pandemia, que o Alexandre falou, acontece uma porção de coisas, não é a pandemia, é porque eu era adestrado. E o que é adestrado, você não tem como segurar muito tempo, né? Agora, quando é uma construção da alma, quem vai ser bom em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, a pessoa vai ser digna, né? Se ela está doente, ela vai ser digna. Se ela está passando pela pobreza, tiver que morar na rua, ela vai morar com dignidade, né? Se ela estiver com dinheiro, ela vai ser digna, porque ela trabalhou isso dentro dela, essa dignidade em todas as circunstâncias da vida dela. Mas é trabalho, né, gente? Tudo que é trabalho a gente quer fugir. E a gente percebe aí que é a primeira lei, né? A lei do trabalho. E é o trabalho primeiro com a gente, depois com o outro, né? Não, eu ia comentar um negócio que é assim, a pandemia, eu não culpo pessoalmente os governos de qualquer país, porque acho assim, tá todo mundo aprendendo, né? Então, aconteceu um negócio que ninguém sabia como lidar. Não tinha histórico antes. Tinha histórico de 50 anos atrás que muita gente não era nem vivo. Então, a decisão, por exemplo, vamos construir hospital, agora vamos internar, agora vamos comprar equipamento, agora não sei o quê. Esse atrapalhamento que existe hoje, no caso exclusivamente da escola, vai abrir, não vai abrir, vamos fazer assim, não vamos fazer, ninguém sabe direito como fazer porque nunca lidou com o problema. Então eu dou uma certa flexibilidade para os governos errarem porque estão aprendendo assim como a gente. Agora, uma coisa é inaceitável. A mulher sofrer violência doméstica porque está convivendo com o marido o dia inteiro, com o marido, companheiro, quem quer que seja, namorado, não pode, né, cara? Assim, em pleno 20, não cabe mais isso. Violência doméstica, assédio, essas coisas não cabe mais. Só que, por que existe? Porque a maioria é doente, cara. É doente. É só você olhar na sua cidade quantas farmácias existem. Não precisa de tanta farmácia assim. Entendeu? Num cenário normal, não precisaria. Por que tem tanta farmácia? Porque vende. E está vendendo porque as pessoas estão doentes. Entendeu? E é aquilo que a Carla estava comentando. Quando você tá no meio ali da emoção, do calor e tal, você não se dá conta que você está entregue àquela emoção, né? Então essa política de confronto, de que eu tenho razão, que o Alexandre citou, ela é perniciosa para a convivência humana, né? Existe até aquele meme de internet que fala, né? Assim, não adianta esperar que
Depois da pandemia vai sair gente, a população vai sair melhor. Quem era ruim vai continuar ruim, né? Você pôs cenoura na panela de pressão, não vai sair maçã, né? Vai continuar saindo cenoura. Então, do tipo, as pessoas são assim. Olhando por essa perspectiva, eu sinto vergonha do estado em que estamos atualmente. A questão da pandemia, eu me pergunto assim, quantas pandemias serão necessárias? Essa questão, vai no supermercado, tem aquela marcação no chão, ninguém respeita. E assim, na Europa, essa questão do distanciamento na fila já era antigo. Sabe? Você ficar fungando no cangote numa fila lá na Europa, isso é uma falta de educação tremenda. Já era antigamente. Não precisou de uma pandemia para educar o europeu, falar assim, olha, você tem uma fila, fica numa distância. Aí se o cara, de repente, fica lá, se distrai por um motivo, celular, alguma coisa, a fila anda, ninguém fica cutucando o cara, fungando. Não, nunca aconteceu isso. E aqui, mesmo com a pandemia, ninguém está respeitando o distanciamento, o cara fica fungando o cangote. Ou seja, eu me pergunto, quantas pandemias serão necessárias para ter o mínimo de educação?